com 13 letras, sem 13 letras, ele vai estar no Museu do Flamengo, isso eu tenho certeza. E o Flamengo está repaginando o museu. Existe um museu Dani, ali... Diga. Ô, Dani, você sabia que a frase Anel do Facinca tem 13 letras? O que isso tem a ver? Você perdeu o seu tempo contando. O que isso tem a ver? Você disse que não tem nada a ver também, 13 letras? Eu tô tentando entender, entendeu? Ai, senhor, Rapaz, olha, vem, dá a câmera traíra. aqui em mim, por favor. Tira todo mundo aí pra eu poder falar, porque às vezes é difícil. Engraçado é que eu não tenho anel, né? Sabe? Então não tem anel do Facinca. Não uso olha anel, aqui, não uso adereços. Museu do Flamengo. O Flamengo já tem um museu, como eu tava falando com você, sabe, fã de esporte? Me ajuda aqui, dá um abraço aqui. Você sabia que museu Malvadão tem 13 letras? Não, não sabia. Olha aqui. O Museu do Malvadão, ele está com previsão para julho de 2022, 18 milhões de investimento. E aí eu brinquei com essa coisa do Zagallo, que vai estar nesse museu, porque o que eu quero saber de vocês é o seguinte, é uma previsão, Zé, tem um investimento, o Flamengo quer transformar esse espaço num ponto turístico da cidade, não só mais para rubro-negros. Isso posto, qual que é o destaque desse museu, Zé Elias? Isso posto é bonito, né? Isso posto. Primeiro, a instituição Flamengo, a sua história. Eu acho que isso tem que ser colocado em primeiro plano. Isso aí. Pela história, pela magnitude do Flamengo e como ele se transformou, né? Do primeiro dia da sua fundação até hoje. Depois, um senhor chamado Galinho de Quintino. Opa! Porque ele ampliou um pouquinho essa magnitude do Flamengo, né? Mas tem muita história, o Flamengo tem histórias lindíssimas, mas para simbolizar, tentar ser o mais breve possível, acho que a história a história do Flamengo e o Galo. Só o Zico merece uma estátua? Deixa eu ir no Sormani, que eu quero ouvi-lo a respeito disso também. Porque aí a gente pode levar a NBA, que você gosta, em conta, né? Lá no Chicago Bulls não tem só o Jordan. Eu acho que só, Dani. Só o Jordan. Em frente ao Não, ginásio. tem o Pippen. É, O Jordan está em destaque, né? mas tem o Só tem estátua o do Jordan. Pippen. Scottie Pippen. Mas isso eu acho que está dentro do ginásio, mas na entrada, eu não sei se tem, do Pippen Não, deve ser um busto. Não, não fica no mesmo lugar, é um outro lugar. Mas quem você colocaria ali, espalhado? Além do Zico, no Flamengo? Sim. Você está dizendo? Uhum. O Zico é incontestável, né? Ele tem que estar lá. Eu acho que desses jogadores que estão aí fazendo a campanha atual, se o Flamengo ganhar de novo a competição, o Gabriel fizer o gol na final, ele é um jogador que pode merecer, entendeu? Mas é uma história que não é tão longa como a do Zico, né? É uma história mais curta. Porém, sendo mais curta, se ganhar a Libertadores, ele ganha duas. O Zico só tem uma. Mas o Zico tem um Mundial. E o Gabriel até agora não tem. Pode vir a ter. A gente não sabe. Mas há grandes jogadores na história do Flamengo, né? Há grandes jogadores que remontam ao passado. Você vai pegar o Leônidas. Pô. O Leônidas foi o Diamante Negro, foi o cara da Copa de 38. O Brasil acaba em terceiro lugar, ele perde a semifinal para a Itália num jogo que o Leônidas não jogou. Ele não jogou. A Itália ganha do Brasil, vai para a final, é campeã, mas quando o Brasil joga com a Itália, o Leônidas não jogou nessa partida. Então o Leônidas é um jogador também emblemático na história do Flamengo, né? Há outros jogadores assim, puxando pela memória assim, rapidamente, o Raul é um jogador também, o Zizinho também. Zizinho era ídolo do Pelé, né, exatamente. Sim, o Zizinho era ídolo do Pelé, o Flamengo teve grandes jogadores. Carlinhos, treinador, também é um personagem rico aí nessa história do Flamengo. Esse ponto é bom. Mas acaba, Sormani, que eu quero ouvir o Facincani também, e depois eu tenho uma provocação. Não, eu concordo com os companheiros. Todos os nomes mencionados aí são nomes que têm que figurar no Museu do Flamengo, né? O Zé tem razão. A história tem que estar em primeiro lugar. Mas eu acho que tem que ter um canto muito especial, uma ala, dentro do salão da fama do Flamengo, né? Mostrando o seu museu, mostrando esses jogadores, entendeu? Esses caras que fizeram do Flamengo o time que ele é hoje, um time conhecido no mundo inteiro, entendeu? E que ficou muito tempo no ostracismo em termos internacionais, demorou 41 anos para ganhar de novo uma Libertadores, mas que agora é um time dominante. E se ganhar a Libertadores de novo, ganhar o Mundial, ano que vem ganha de novo, etc e tal, esse pessoal que tá aí vai ter um destaque muito grande. Aí a gente vai ver quem é o cara que tá fazendo tudo isso. O Gabi só merece a estátua se ganhar de novo a Libertadores? Não, eu acho Quando você entra no museu, ele já merece uma lá dentro, já.
Sabe, você quer uma só pra porta do museu, aquela grandona ali de receber a galera? Essa é a do Zico. Aí eu acho que não Então dá pra pronto, aí discutir. quando você entra, você pode colocar uma fila ali. Se o museu é grande, o investimento é alto, né? Um time Não de dá pra ter 81 monte. inteiro, o time inteiro, a escalação inteira, a titular, aquela tradicional, ela inteira merece um busto. Inteira. Inteira. Todos os jogadores. Um busto, uma estátua. Não, um busto. Uma estátua é muito grande porque também é um museu, né? Enfim, mas faz um busto bonito, sabe? Com o peitoral pra cima com a camisa do Flamengo e tudo, eu acho que vale. Todos, do Raul ao Nunes. Aliás, o Nunes é um cara que é pouco valorizado pela qualidade técnica dele, mas a importância dele em momentos decisivos pro Flamengo é incrível. É tão grande como o Gabriel. Aliás, o Nunes, nesse peso, é maior que o Gabriel. O Nunes decide a final do Mundial. É complicado. Então, assim, E o Gabriel... em outros jogos também importantíssimos, né? Também. Final de brasileiro, tudo. Final de brasileiro, tudo. Então, assim, o Gabriel Sim, tem o sim. peso dele, mas o Nunes, pra mim, ainda está à frente. O Gabriel pode ser Nunes, pra melhor. você tá à frente do Está Gabriel? à frente, porque o Nunes decide o maior título da história do Flamengo. O maior. Bom debate. É incomparável. O Mundial do Flamengo ainda é incomparável. Se esse Flamengo ganhar o Mundial e o Gabriel fizer uma final em gol em final de Mundial, ele se equivale ao Nunes. O Nunes ainda está à frente, desculpa. A régua do Ele se Facincani equivale ao A régua Nunes mundial, e não ao gente. Zico. O que você está falando do quê? Se o Gabriel ganhar mais uma Libertadores, fizer um gol de final em Mundial, aí ele se equivale ao Nunes. Ao Nunes. Não, o Zico, gente, Eu acho que não tem comparação. vamos deixar assim. O Zico pro Flamengo é um planeta. É porque o que eu O acho Zico é o um seguinte, universo. O Zico, a questão Ponto. do Zico não é número. Se o Gabigol fizer uma final a mais, uma final... O que o Flamengo é hoje, ele deve muito àquela geração da década de 80. O Zico não entregou só título ao Flamengo. Não. O Zico não entregou só gol. O Zico é o mudou maior uma jogador da era. história do Maracanã. O Zico forjou uma geração que tornou o Flamengo, que já era enorme, no maior clube do país. O Flamengo é disparado o maior clube do país. Pode discutir, pode espernear, pode ficar bravo, mas é. Por uma situação da Mas década em que de 80, sentido, Pedro? o Flamengo é o maior clube do país, e se você juntar o pacote todo de torcida, de relevância, de títulos, de tudo mais. Se você quiser falar do Santos, São Paulo, de número de títulos, é outro debate. Mas é que o meu campo é um pouco mais amplo do que só número de títulos. Então eu acho o Flamengo muito maior. Mas aí quando a gente volta para cá, para falar da década de 80, aquela década de 80 tem toda uma história, porque o Flamengo é tão grande, era o time da moda, as rádios do Rio distribuíam sinais no Norte, no Nordeste, o Flamengo começa a amplificar. Então o Zico ele vai muito além do número de gols em finais ou número de gols em Mundial. O Zico é uma coisa que é o que o Facincani falou, uma religião, é um planeta, é uma coisa que você não tem como medir. E tem um peso. O Gabriel, ele pode Entidade. medir. Ele é formado no Flamengo, ele jogou praticamente a vida inteira no Flamengo, ele ajudou a forjar uma geração, ele ajuda a moldar um tamanho de Flamengo que hoje a gente fala aqui. Então, tipo assim, isso é inatingível, isso não tem como você comparar. Aí você pode virar e falar, o Nunes fez Dani, mais depois gol, eu queria falar o sobre Gabriel isso. fez mais Tá gol, bom. fez menos gol. Então, acho que acaba sendo uma entidade muito por isso. Acho que acaba que essa estátua ali da frente vai ser sempre dele. E outra coisa. Eu acho que tem muito disso. Esse time, ele teve um carisma nacional pelo conjunto da obra. Porque além de uma base de seleção que era a seleção que todo mundo esperava que pudesse vencer uma Copa do Mundo, e como esse Flamengo jogava em 81, ele atraía quem não torcia para o Flamengo a gostar do Flamengo. Falo pelo meu pai. Meu pai não é flamenguista, meu pai é paulistano, meu pai é palmeirense. Mas meu pai tem um carinho por esse time do Flamengo que me fez crescer admirando esses caras. Então, o que essa geração de 81 fez, essa de 2019 não fez. Porque essa geração, além, claro, de outro estilo de vida, de outros melindres que a sociedade coloca, e de uma diretoria que em muitos momentos ela é completamente antipática, ela é uma geração muito mais voltada para o torcedor do Flamengo, esse Flamengo de 19, em relação ao de 81, que não era só para o torcedor do Flamengo. Era um Flamengo muito mais nacional, era um Flamengo que todo mundo... Não que eu não goste de ver esse Flamengo... Gente, é completamente diferente. Estou dizendo que o carinho desse time... globalização, O né? carinho Hoje é mais desse fácil. time em 2019 é só do torcedor do Flamengo. Quem tá de fora admira, assim, fala, pô, legal, mas o de 81 não. De 81, as pessoas que, talvez tirando o vascaíno, o torcedor do Fluminense, do Botafogo, que era uma rivalidade muito maior no Rio, mas tirando esses caras, os outros olhavam o Flamengo e até se sentiam confortáveis a torcer e gostar do Flamengo. O próprio rival carioca, ele não torcia, mas ele parava para admirar. O time de 81 do Flamengo é outro universo. Sempre será. Pra mim, inatingível.
Ô, Sormani, completa aí, você queria falar, e aí depois eu tenho uma outra questão aqui, porque o Zé falou do Carlinhos. Eu quero lembrar de um outro senhor aqui, mas completa aí o que você já ia dizer, Sormani. Não, só queria dizer que eu respeito a opinião do Pedro, evidentemente, mas eu acho que o futebol não se... a essência dele é a competição, é dentro do campo. Você pode ter a maior torcida do mundo, quer dizer, se a gente for achar que a maior torcida do mundo, daqui a pouco a gente vai ter um time da China como o maior time do mundo, entendeu? Porque não tem nenhum time no Brasil ou no planeta que tenha tanta torcida igual a qualquer time da China. Não tem. Não tem. Isso também é um componente, eu reconheço. Isso também é um componente. O Flamengo caminha para se tornar um dos grandes, talvez o maior time do futebol brasileiro. Talvez. Mas o que não o tornará jamais o maior time do futebol brasileiro, na minha opinião, é que o Pelé jogou no Santos. Acabou. O maior jogador da história do futebol jogou no Santos. Então, consequentemente, aquele time do Santos é o maior time da história do futebol brasileiro, quiçá do futebol mundial, e o Santos não era apenas um jogador que encantava em campo, ganhava títulos. O Pelé ganhou vários campeonatos paulistas, ele ganhou acho que 10 campeonatos paulistas, ele ganhou 4 Rio-São Paulo, ele ganhou 2 mundiais, ele ganhou 2 Libertadores, ele é tricampeão do mundo com a seleção brasileira. Então esse é um jogador do universo. Esse cara jogou no Santos. E o Santos não se limita a isso, a beleza desse jogador. O Santos tem conquistas. Ele tem 3 Libertadores, sim. Ele tem 2 mundiais, ele tem 8 campeonatos brasileiros, ele tem 22 campeonatos paulistas, 4 Rio-São Paulo. É um time repleto de títulos. Então eu acho que o Flamengo, nesse momento, ele não se equipara ao Santos. Se daqui 10 anos o Flamengo ganhar mais 5 Libertadores, aí já muda de figura. Nesse momento não é. Só por causa da torcida? Não é. E outra coisa, a torcida do Flamengo seria hoje tão grande quanto é, independentemente do Zico e daquele time esquadrão maravilhoso, que eu concordo com vocês, foi maravilhoso. O Flamengo é uma religião, gente. Independente de quem tenha, porque se fosse assim, no período de vacas magras, ninguém ia torcer pro Flamengo. A paixão do torcedor não tá pelo jogador, tá pelo clube. Tá pelo clube. O Corinthians passou 21 anos sem ganhar nenhum título. E foi nesse período que a torcida dele mais cresceu. Por quê? Porque a condição do torcedor ao seu time de torcer, ela é inquestionável, ela é incondicional. Não se condiciona a títulos. Ou você gosta ou você não gosta. Então eu acho que o time do Zico ajudou a formar torcedores. Mas se não tivesse, o Flamengo seria tão grande quanto ele é hoje. Outra coisa, na década de 1980, muita gente questionava o Flamengo e o Zico. Vocês não viram isso. Eu vi. Não era justo. Não estou dizendo que é justo. Aquele time do Flamengo e o Zico era tratado como craque do Maracanã. Que quando saía do Maracanã não jogava bem. As pessoas diziam isso. Então esse negócio de que as pessoas se encantavam com aquele time do Flamengo é verdade até a página 3. Até a página 3. Não é verdade que o Zico era craque de Maracanã. O Zico jogava em qualquer lugar. Em altíssimo nível. Não concordo com isso. Mas eu estou pontuando. Eu estou contando para vocês porque eu vivi. O Zico era tratado assim. Craque de Maracanã. Entendeu? Então não existia pelo Zico aquela idolatria que existia pelo Pelé. Não existia. Com o passar do tempo, as pessoas a ficha de muitas pessoas passou a cair. Não, pera um pouquinho, o Zico não é só isso. Mas quem está comparando o Zico com o Pelé? O Zico é genial. Mas quem comparou o Zico com o Pelé? Não, eu estou dizendo para você que... Não, eu estou comparando, não é você. Eu tô, na minha explanação, quem está comparando sou eu. Eu não falei que foi você que está comparando. Estou dizendo o seguinte, que a adoração que o brasileiro tinha pelo Pelé, ele não teve pelo Zico. O Zico não era unanimidade na época dele. Não era. Na seleção brasileira, ele não entregou o que se esperava. Ele disputou 3 Copas do Mundo. Nem final o Brasil chegou. Isso é outra questão. Por que não chegou? Podemos até discutir. E eu estou contando para vocês, porque eu vi. Tá? Porque eu tenho idade. Tá? A cartada da terceira idade. Tá bom. Todo mundo mas o que eu posso fazer? Quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão contar coisas pra Dani e para as outras pessoas que vocês viram. Eu estou contando pra vocês. O Zico era tratado na época como craque de Maracanã. Isso aconteceu. Não era verdade. Faço questão de frisar isso. Eu isso é uma mentira. Era despeito especialmente do Paulista. O Paulista tinha muito despeito do Zico.
Lamento Bom, por eles. Muito. Bom, e naquele time do Flamengo, a rivalidade era muito grande. Eu dei o relato do que eu cresci Sim, ouvindo. mas eu tô dizendo pra vocês, o Pelé nunca teve isso. O Pelé, ele era adorado aonde ele passava. Tudo bem. Ele era adorado, o Zico não era. Pelé, é outro Enfim. papo, Pelé. É isso que eu tô falando. O que eu tô só dizendo é que, enfim, eu se fosse Flamengo, em qualquer oportunidade, ou na maior que eu tivesse, não é só o nome de um museu, não. Se um dia o Flamengo pleitear ter um estádio, que não... Lógico, o Maracanã acho que vai acabar sendo sempre a casa do Flamengo. Eu não sei se o Flamengo vai ter esse projeto, enfim, mas se um dia tiver... Mas assim, o projeto mais grandioso que o Flamengo puder ter, ele deverá nomear de Arthur Antunes Coimbra. Se esse museu for o projeto mais grandioso, mais ambicionado da história do Flamengo em termos de estrutura, se não for um estádio, se ele não quiser ter um estádio e passar só, então vamos continuar com o Maracanã. Então, assim, a maior situação estrutural da história do Flamengo vai ser esse museu. Museu Arthur Antunes Coimbra. Então, vamos mudar o nome da Gávea. Passará a se chamar ali terreno, tudo. O Flamengo deve uma homenagem simbólica e ainda em vida a esse cara. Não é só uma estátua. É você registrar o tamanho e a importância, a significância que tem Arthur Antunes Coimbra para o que é o Flamengo. O Flamengo é um antes e depois de Zico. O potencial, esse crescimento que o Pedro coloca de se tornar um clube de massa gigantesco que explode no Brasil, se deve a Arthur Antunes Coimbra. Tá coberto de razão. Agora tem o seguinte, ele é tão humilde que ele não deve estar nem pensando sobre isso. Porque eu acho que quando você tem a consciência do seu tamanho e da maneira como ele tem, né? Você vai para um outro patamar, pra gente usar a palavra da moda. É por isso mesmo. Lógico. Não, eu concordo inteiramente com o que você está dizendo. E ele não Deixa eu precisa botar se o Zé. preocupar com Diga. certas vaidades hoje. É isso. Não, ele exatamente isso. Isso que assusta. Assusta porque é uma pessoa tão nobre. É um gentleman, como a gente chama na palavra, que... Ele é maravilhoso. Você não consegue colocar a dimensão do tamanho dele na relação pessoal. De uma simples entrevista, da simplicidade, do carisma. Por isso que é tão fácil. Por isso que eu sou fã do Zico. E eu escrevi um TCC de faculdade em cima da seleção de 82 por causa do Zico. Olha só. Ô José Elias, você que está aí ouvindo tudo isso, prestando bastante atenção, tinha citado o Carlinhos aqui. Acho que todo mundo acabou concordando que a Libertadores de 81 ela tem um peso maior, né? Tem um Mundial ali também que é indiscutível. Você falou do Carlinhos. Então tá. Então a Libertadores de 81 pesa mais que a de 2019. Mas o Carpegiani, o Carlinhos que você trouxe como uma outra opção aí, eles pesam mais que o JJ? É boa. Eu acho que são pesos diferentes. Eu acho que o Carpegiani pesa mais. Pesa mais. Pela forma como ele assumiu o Flamengo, pela forma como conquistaram o título. A primeira vez é sempre muito especial, é sempre diferente, é aquela que marca o começo de uma grande história. A competição de 2019 é a continuação de 81. Então esses caras marcaram uma época, marcaram o tempo, marcaram ali na história da Conmebol. Flamengo, 1981, campeão da Libertadores. Dali em diante criou-se uma história, uma expectativa, né? Então eu acho que eu não falei o Carpegiani antes, porque como vocês estavam na discussão aí acalorada, não né? Deu tempo, Zé. Eu esperei a minha vez, não deu tempo, mas eu iria colocar Carpegiani, Carlinhos. O nosso próprio... Tem muitos jogadores. O próprio Leandro, lateral direito, para mim foi o maior lateral que eu vi jogar. Tem demais. Tem vários jogadores que simbolizam esse Flamengo fantástico que nós temos nas nossas recordações. O próprio Renato, quando passou pelo Flamengo, se não me engano, 86, 87. Sim. Eu acho que foram esses anos, 86, 87. Depois eu joguei contra o Renato em 93, mas o auge dele, né, junto ali com o Flamengo, com o Zico, quando eles ganharam do Internacional, acho que era a Copa Placar, como é que chama? A taça da... Minha memória foi não 86, permite te 87. ajudar, Copa União, Zé, Copa União. Que eles... Copa União, desculpa, Copa brasileiro, União, né? é que eu tô lembrando das figurinhas da Placar na época, né? Então assim, ele foi esse time do Flamengo também era sensacional. Tinha Jorginho, tinha Zinho, tinha Leonardo, tinha Bebeto. Renato. Era um time que eu assistia, né? Era um time que eu lembro até hoje do Bebeto dividindo com o Tafarel dentro da área quando o Flamengo fez o primeiro gol.
Eu era moleque, eu assistia os jogos para ver como os caras jogavam e para ver as chuteiras, né? Que eram eu tinha sonhos de ter uma chuteira igual esses caras, né? Aí, Ô, Dani, a história do Zé. A gente tem que ir pro intervalo, vai ter que ser rapidinho todo mundo, mas eu quero esse Carpegiani JJ aí, só vou colocar. Ok, tem um Mundial do Carpegiani, mas também tem um Brasileiro e uma Libertadores no mesmo final de semana. Abre aí, Pedro, pra gente organizar. Difícil, hein, Dani? Porque eu acho que são comparações diferentes. Se a gente se apegar naquele critério que o Sormani fala, são conquistas, o Carpegiani ganhou o Mundial, o Jesus não ganhou. Mas era um outro cenário, um cenário que não tinha exatamente um domínio europeu sobre os brasileiros tão grande como tem agora. Sim. Agora, eu acho que tem muito valor, eu respeito quem quiser falar do Carpegiani, eu acho que tem que ser festejado como tal, deu o que não tinha ao Flamengo, 2019 o Zé falou muito bem, é uma continuação. Agora, a molecada mais nova, a molecada que consome hoje, muito do que nos assiste, eles vão sempre lembrar do que foi o time do Jesus, né? O time do Jesus transformou aquele Flamengo, então, só bem organizado, um Flamengo vencedor em campo. Tem muito valor, não ganhou só um título, ganhou tudo, atropelando todo mundo até ele sair, até que ele saiu. Há quem diga, foi um ano só, mas foi muita coisa. Muda o tal do patamar do Flamengo. Acho que tem muito valor. O Carlinhos, ele tem uma simbologia, né, Zé? E o Zé entende isso, acho que o Zé viveu isso, acompanhou de perto na memória dele, por tudo que ele representava dentro do clube, com os caras e um brasileiro de 92, e como era tratado, depois a vida inteira dentro de um Flamengo. Uhum. Então acho que isso tudo tem peso afetivo, um peso afetivo que talvez Jesus não tenha. Jesus brigou muitas vezes, falou, não falou, saiu. O futebol também mudou muito, o futebol né? é diferente. Jesus saiu porque a família não queria ir no Brasil, porque tinha uma situação confortável financeiramente para ele no país dele. Então há quem possa questionar esse lado afetivo. Então são 13 esferas de avaliação para Carpegiani, para Carlinhos e para Jesus. Eu entendo qualquer um. E eu entendo a molecada que acha que é Jesus no céu, sabe? E o outro qualquer, Deus no céu, Jesus na terra. Eu entendo quem faz essa festa por o Jorge Jesus, que é mais novo. Dá para explicar isso. Como? É o seguinte, quem monta o Flamengo, tirando o talento dos caras, foi o Cláudio Coutinho, né? Sim. Coutinho infelizmente falece e o Carpegiani assume o Flamengo. Então, ele tem um peso para aquele Flamengo, muito mais de continuidade de um trabalho revolucionário, que era do Coutinho, assim como Oswaldo de Oliveira teve no Corinthians, dando sequência ao trabalho do Vanderlei. E ambos terminam com o mesmo objetivo, campeões mundiais, né? O Oswaldo em 2000 com o Corinthians e o Carpegiani em 81 com a equipe do Flamengo, né? Sem contar a Libertadores. Então, é um trabalho muito mais de continuidade. O do Jorge Jesus é uma reconstrução. Uhum. Então, ele tem um peso, uma vírgula mais importante, para não tirar, porque são dois trabalhos fantásticos, porque não é também só pegar da continuidade. O Renato está tendo dificuldade. A estátua do JJ e até um passinho na frente. Eu acho que as duas estátuas merecem estar lá. As duas. Mas se eu for olhar para uma estátua assim diferente e falar assim, pô, a desse cara aqui... Se é uma diferente, faz uma do Coutinho. Também, vou pôr as três então. Entendeu? Não, você pode pôr. Eu acho que todos esses caras, acho que sim. Vocês estão toda querendo grande gastar figura. os 18 milhões só de estátua e Não, busto. exato, mas debate Dani, só pra colocar a gente na cilada. todo personagem Cabe todo mundo. importante merece ter um reconhecimento de um busto, de uma estatuazinha, assim, seja lá o que for. Mas O olhar os dois Facincani tá trabalhos... querendo um busto, eu tô achando, viu? Não vou querer busto, busto, estátua, é como se eu vou fosse fazer um fácil busto assim. meu, eu vou te entregar. Oh. Entendeu? Aí você fica adorando ele o dia inteiro, tá louco. O que eu tô dizendo é que... Vou colocar na rua pra ninguém chegar perto, que essa então tua pode pôr, beleza aí vai espantar todo mundo, Vai até pôr no mosca. quintal. Pra tuas cachorras lá. Acaba que o Sormani quer falar, a gente O que eu tem tô fazer falando aqui, intervalo. esse peso do trabalho do Jesus, ele teve, assim, uma vírgula diferente, porque ele reconstruiu algo que... Ele deu um caráter vencedor. Ele deu um caráter Eu concordo vencedor. com o Facincani. Ele deu um caráter vencedor. O que não diminui o Carpegiani. Se questionava muito que o Flamengo se organizava desde 2013 e sempre não vencia. Ele tem um caráter vencedor, esse grupo. Sim. Porém, com os atletas também, mas ele passa, ele avança esse estágio que o Flamengo precisava ali. Fábio Sormani, você chamou, você conclui pra gente ir pro intervalo. Não, só para dizer, porque as pessoas não entendem, né? Não tô dizendo de vocês não, hein? Pelo amor de Deus. Eu não tô falando mal do Zico, hein? Ah, não. Pelo amor de Deus, hein? Mas acho que ninguém achou isso, Eu já disse aqui várias vezes que acho... mas eu não duvido. Eu não duvido da... o Zico, eu já disse aqui, torno a dizer, para mim o Zico jogou mais que o Maradona. Eu quero deixar isso bem claro. Eu só estou contando para vocês como era no passado. Entendeu? Algo que, se vocês estiverem duvidando de mim, vocês podem conversar com o Antero Greco e com o Oswaldo Pascoal, que tem a minha idade, e eles vão contar para vocês como era no passado.
Entendeu? Se vocês não quiserem se ater ao que eu estou falando. E nem precisa, porque eu não sou o dono da verdade e às vezes sou flagrado me esquecendo de algumas coisas, né? E não tenho uma memória de elefante, como se diz por aí, né? Então acho que isso tem que deixar claro. Que eu acho o Zico genial. Acho que todas as mensagens, homenagens e reverências que forem feitas ao Galinho são todas merecidas pelo que ele fez ao Flamengo. Eu só queria dizer mais uma coisinha a respeito, eu queria dar um exemplo aqui, que ser Flamengo é uma religião. Então essa torcida que o Flamengo tem hoje independe do Zico. Teria do mesmo jeito. Por exemplo, o Pelé fez do Santos o segundo time com maior torcida em São Paulo e um dos maiores do Brasil. Quando eu mudei para São Paulo, eu morava no interior de São Paulo, fui estudar, fui fazer faculdade em São Paulo, o Santos era o único time que dividia o anel superior, estamos falando em anel, né? O anel superior com o Corinthians, nenhum outro dividia. Nem São Paulo, nem Palmeiras. E quando o Santos jogava com São Paulo e com o Palmeiras, eles não dividiam o anel superior com a torcida do Santos. Entendeu? Mas o que aconteceu? Aqueles torcedores eram torcedores modinhas, que torciam para o Santos por causa do Pelé. Não era uma religião. Esses caras tiveram filhos, poucos se importaram com para quem os filhos iam torcer, e eu conheço vários santistas que têm filhos corintianos, palmeirenses, flamenguistas. O Silva Júnior, locutor nosso, que trabalhou conosco lá no Fox, ele é de Limeira, interior de São Paulo. O Silva é torcedor do Flamengo, o pai dele é torcedor do Santos. Entendeu? Tomara que ele falhe o time no ar, né? É isso que eu acho. Tomara que ele já tenha falado o time dele no ar outras vezes. Não, tô implicando com você. Já falou, já participa dele. Então, isso que eu quero dizer. O Flamengo pode passar 50 anos sem ganhar título. E ele vai continuar tendo a maior torcida do Brasil. Ela não vai acabar. Porque ser flamenguista é ter uma religião à parte. Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.